Olá, é o Gabriel Dalacon, dando continuidade às nossas aulas de câncer. Hoje eu vou falar sobre o tema câncer coloretal. Eu vou abordar a epidemiologia, carcinogênese, os pólipos intestinais, os fatores de risco, fatores de proteção, a síndrome do câncer coloretal, o quadro clínico, o rastreamento, o diagnóstico, o estadiamento e o tratamento do câncer coloretal. O câncer coloretal é uma importante causa de mortalidade. Sua incidência vem aumentando nos últimos anos, principalmente de colo direito, provavelmente pelas ressecções que têm sido feitas no colo esquerdo. O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma, que segue aquela evolução clássica de adenoma para carcinoma que eu vou abordar. A velocidade de crescimento deste tumor é lenta, diferentemente de boa parte dos outros cânceres. Ele é curável na maioria dos casos, principalmente se o diagnóstico for precoce. Ele é o segundo mais comum em homens e em mulheres. Nos homens predomina o acometimento do colo direito, já em mulheres é mais comum no colo esquerdo. Ele pode ser esporádico, associado a síndromes, sendo que os esporádicos são a maioria. Eu vou abordar síndromes posteriormente. E em 2020 é esperado 40.990 casos no Brasil, destes 1.090 no Ceará e 520 em Fortaleza. A carcinogênese, eu deixei aqui de maneira bem simples, é na onde o epitélio normal se transforma em adenoma e que se transforma em carcinoma. Esse processo leva anos e ocorre devido ao acúmulo de alterações genéticas que são feitas ao longo dos anos. Eu citei aqui os principais genes envolvidos, mas tem muitos outros. Primeiro, tem a inativação do APC, que é um gene supressor, ele suprime o crescimento tumoral. Tem a ativação do CARAS, que é um proto-oncogene, que quando ele é ativado se transforma em um oncogene, estimulando a proliferação tumoral. E a inativação do DCC e do P53, que é considerado o guardião do genoma. Essas alterações genéticas acumuladas, elas são praticamente as mesmas nas formas hereditárias e nas formas esporádicas. O que muda é quando nas hereditárias a pessoa já nasce com essas alterações, enquanto nas esporádicas o paciente vai adquirindo ao longo dos anos. Os pólios intestinais têm vários tipos de serem divididos ou classificados. Esse pólipo é um termo macroscópico. Nessa imagem a gente vê um pólipo césio e um pólipo pediculado, devido a seu pedículo. Ele pode ser benigno ou maligno, pode ser esporádico associado a síndromes, pode ser neoplásico ou não neoplásico e pode apresentar ou não displasia. Displasia é aquela característica onde o tumor se distancia das características normais da célula que deu origem. Eu citei aqui os 4 tipos principais de pólipos. Tem o hiperplásico, que geralmente não há displasia, e se não tem displasia não tem risco de malignizar. Ele é comum acima dos 40 anos, paciente normalmente assintomático, e é mais comum no reto sigmoide. Tem o inflamatório, que é aquela associada às doenças inflamatórias intestinais, como Crohn e retocolite ulcerativa. Normalmente ele leva anos para malignizar, mais ou menos 10 anos. E lembrar que na retocolite ulcerativa está associada a pseudopólipos, que não são pólipos verdadeiros. Tem um amartoma, que geralmente são pediculados maiores, pode ser esporádicos associados a síndromes, e eles podem complicar com sangramento e outra suscepção, principalmente se for no intestino delgado. Então, o adenoma, que vem aumentando a sua incidência. Normalmente ele é assintomático, mas pode ter hematoquesia e anemia decorrente desse sangramento. Anemia ferropriva, pode ter diarreia também, um prolapso retal, se for grande, pode também causar obstrução. O risco de malignização vai depender do tamanho, quanto maior o risco de malignização, principalmente se for maior que 2 centímetros. A histologia, principalmente se for vilosa, e se houver displasia de alto grau. A remoção por normalmente a conduta é a remoção por colonoscopia e fazendo a análise histopatológica desse tumor, e nessa colonoscopia é importante ainda buscar tumores sincônicos. A cura é definida se houver margens macro e micro livres, se o tumor for bem diferenciado na histopatologia e se não houver invasão linfovascular. E se não, depois da polipectomia não tiver tido critérios de cura, aí faz uma polipectomia segmentar, que tira um segmento do colo. E é importante também que seja acompanhada após a polipectomia. É importante destacar que esses 4 tipos de pólipos, se eles tiverem foco adenomatoso, há um risco de malignização. Isso vai definir a conduta. No caso, vai ser a tirada. Os fatores de risco principais, né, tem a idade, que ela é rara antes dos 40 anos, e sendo muito comum a partir dos 50, relativamente comum. O sexo interfere no local do câncer, como eu falei. Também endocardite, tipo Streptococcus bovis, os fatores genéticos hereditários. Tem o PAF, que é a polipose adenomatosa familiar, que ela tem um risco de praticamente 100% quando o paciente está na 4ª década de vida. E o câncer de colo hereditário não polipoide, que é também conhecido como síndrome de Lynch. Tem também as doenças inflamatórias intestinais, principalmente se for uma doença antiga ou tiver uma pancolite, que é o acometimento de todo o colo.
Tiver uma história pessoal também de câncer, principalmente do trato gastrointestinal e se for ginecológicos. Paciente com diabetes, uma história familiar, principalmente parente de primeiro grau. Lembrar que parente de primeiro grau é pai, filho e irmão. Também se houver exposição à radiação ionizante, pode ser ocupacional por radioterapia. Se tiver um déficit imune prolongado. E uma anastomose entre ureter e sigmoide depois de cirurgias de câncer de bexiga. Dieta e hábitos de vida são muito importantes também, como consumo excessivo de carne vermelha, de carne processada, que já foi definida como cancerígena para seres humanos, né? Grupo 1 de risco, como salsicha, linguiça, queijos embutidos. Tem os carboidratos refinados também. A obesidade é um fator de risco devido à hiperinsulinemia e à inflamação crônica. O sedentarismo, o etilismo, que o etanol, além de ser um solvente, ele é metabolizado a acetaldeído, que é um carcinógeno, e depende a dose influencia nesse risco, assim como o tabagismo, que além de ser uma inflamação crônica, tem uma relação com a carga tabágica. Os fatores de proteção, principalmente a dieta, que tem até recomendação de dieta no Mediterrâneo, que é aquela dieta que consumo de azeite, consumo de peixes, frutas frescas e evita carne vermelha. Também pode ser consumido alimentos in natura e minimamente processados, como vegetais, frutas, alimentos ricos em antioxidantes e selênio. Os anti-inflamatórios também já foi estudado como fatores protetores, quando são usados por um longo período, por exemplo, aspirina, os inibidores da COX-2, mas ele tem que ficar atento, porque o inibidor de COX-2 tem aumenta o risco de eventos coronarianos. A terapia de reposição hormonal, na mulher na menopausa, principalmente se tiver por mais de 5 anos. Manter o peso adequado corporal é um fator de proteção também. A atividade física regular e manter os hábitos saudáveis, como, por exemplo, não fumar. Vou abordar agora a síndrome de câncer coloretal. Elas podem ser de polipose e não polipose. Não polipose não quer dizer que não tem pólipos, quer dizer que não está associado àquelas clássicas síndromes polipoides que tem inúmeros pólipos, como por exemplo, a polipose adenomatosa familiar. Tem hereditárias, não hereditárias, também é uma classificação. E o maior risco, quanto mais parentes de primeiro grau cometidos, quanto mais jovem for esses parentes. Primeiro eu vou abordar essas duas, que é as principais, que é a polipose adenomatosa familiar, que é uma síndrome de polipose e é hereditária, ela é a mais comum. Geralmente tem mutação do APC, o gene APC. Essa mutação também está comum na maioria dos cânceres esporádicos. Era uma herança autossômica dominante, há inúmeros pólipos sincrônicos, geralmente mais de 100 na forma clássica. Esses pólipos são adenomatosos, a maioria é sintomática, o paciente não tem sintomas. Tem um achado clássico de hiperpigmentação hipertrófica da retina. Ele não se limita ao colo, importante destacar, e como eu já abordei, tem um risco próximo 100% aos 40 anos de câncer. O risco também de outros cânceres. A colectomia profilática geralmente é a conduta, quando descobre essa condição. É importante também fazer um rastreamento familiar, podendo ser feito com estudos genéticos, e ele tem 2 tipos de variantes, que eu vou abordar no próximo slide. E tem a síndrome de Lynch, que ela é não polipoide, ela é hereditária também. É importante excluir PAF, comete o gene de reparo, que é o MSH2 e o MLH1, e é uma herança autossômica dominante. E ela pode ter instabilidade microsatélites, que ocorre na maioria dos casos, e isso é fator de bom prognóstico. A mutação BRAF exclui esse diagnóstico. Também são pólipos adenomatosos e são divididos em 2 tipos. Tem a Lynch 1, que é só câncer coloretal, e a 2, que é o câncer coloretal associado a vários tipos de outros cânceres. Para fazer o diagnóstico, tem os critérios de Amsterdã e os critérios de Bethesda, e é importante também fazer o rastreamento familiar. As variantes da PAF tem a síndrome de Gardner, que também são adenomas e osteomas, principalmente de mandíbula e crânio. Tem os tumores de tecido mole, como lipomas, por exemplo. Tem os dentes supranumerários. E a conduta é a mesma da PAF, que ela tem a mesma conduta e o mesmo prognóstico, igual a do Turcot, que são adenomas e é associada a blastomas, principalmente medulloblastoma. E a mesma conduta da PAF. Eu destaquei uma aqui que não faz parte da polipose adenomatosa familiar, que é a síndrome MAP, que ela também é polipoide e hereditária. A mutação é nesses 2 genes, MUT-YH e MYH. São adenomas, elementos comuns e também está associado aos tipos de cânceres. Quanto às síndromes que têm pólipos amatomatosos, tem a polipose juvenil familiar, onde o paciente tem pólipo em todo o trato gastrointestinal, principalmente colo. Ele tem esses pólipos desde a infância e é uma herança autossômica dominante. O paciente pode ter hematoquesia, anemia, obstrução, dor, o risco de câncer coloretal, se houver focos adenomatosos, e também de outros tipos de câncer. Tá, a síndrome de Cowden, que é uma variante da polipose juvenil. O paciente tem uma mutação de gene nativa no gene que tem. Ele tem pólipos no trato gastrointestinal, em pele e mucosas. Pode ter também tumores faciais, hiperceratose palmo-plantar, tireoidites.
Câncer de mama é o mais comum nesse caso e também pode ter outro tipo de câncer. Tem a síndrome de Peutz-Jeghers, que é a mutação no STK11. Também acomete todo o trato gastrointestinal. Se tiver acometido do gato, tem risco de intercepção. O paciente pode apresentar hematoquesia, anemia, manchas melanocíticas. Também está associado a câncer coloretal, tumores do TGI e tumores extraintestinais. E tem uma síndrome que chama bronquite de Canadá, que ela também é polipose, ela não hereditária. Ela é uma das raras síndromes não hereditárias, polipose. Ela é mais comum em descendentes japoneses idosos, também tem pólips por todo o trato gastrointestinal e tem uma clínica vasta. Faz cirurgias e complicações e o prognóstico não é muito bom. A clínica vai depender principalmente do estadiamento, da localização e do paciente, das características do paciente. O crescimento desse tumor é lento e isso é importante para que se faça o rastreamento. Os sintomas sugerem doença avançada. Sintomas quando no momento do diagnóstico sugerem doença avançada, ou também pode outra condição, que na maioria das vezes sugere outra condição, que é mais comum. Pode iniciar o quadro pelas metástases, principalmente fígado e pulmão. O paciente pode ter sintomas inespecíficos, como febre, perda de peso, inexplicada, fraqueza. Pode ter complicações também, como obstrução, perfuração do cólon, fístulas, ascite. Aqui eu destaquei quanto à localização, geralmente nessa parte direita aqui. O colo é mais largo, as fezes são mais líquidas, dificilmente obstrui. O mais comum é que haja sangramentos e anemia ferropriva. Pode ter também uma massa palpável e sintomas dispépticos, se obstruir o delgado. Na parte esquerda aqui tem o colo esquerdo. O colo é mais fino, o paciente pode ter uma dor em colo, com desconforto, tem alteração do hábito intestinal. E o reto sigmoide, o paciente pode ter hematoquesia, constipação, tenesma, as fezes podem ficar mais finas, muco nas fezes e pode invadir órgãos adjacentes, uma vez que o reto é intrapélvico. Rastreamento. Bom, as evidências sobre o rastreamento do câncer coloretal são muito claras, de que há benefício. A população pode ser classificada em baixo risco, que é aquela população comum, a de médio risco e a de alto risco. E hoje o rastreamento é dividido em rastreamento de prevenção e rastreamento de detecção. Prevenção quando pode investigar pólipo e câncer, e detecção quando detecta só o câncer. O principal exame de detecção é a pesquisa de sangue oculto nas fezes por imunistoquímica ou DNA fecal. Baixo risco, a população geral, recomenda que se faça o rastreamento com início aos 50 anos, 45 anos se o paciente for negro, 40 anos se tiver parente de primeiro grau com câncer coloretal, ou 10 anos antes do caso índice, ou do parente que teve o câncer coloretal mais jovem. Os principais métodos de rastreamento é a colonoscopia, a cada 10 anos, que é o melhor método, pois ele serve como diagnóstico, como tratamento. A pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é feita anualmente ou com ou sem imunistoquímica fetal. Pode fazer a sigmoidoscopia também, flexível. A cada 5 anos, pode associar ou não a pesquisa de sangue oculto nas fezes. O enema baritado, duplo contraste, a cada 5 anos, que vem sendo substituído pela colonoscopia virtual, que tem mais sensibilidade. E também pode-se fazer os testes genéticos, daquelas mutações que a gente viu na carcinogênese, como, por exemplo, a mutação de APC. E se um desses exames der um resultado positivo, é importante que se faça a colonoscopia, com o intuito de buscar lesões sincrônicas. Aqui são os casos especiais de rastreamento. Na síndrome de Lynch, recomenda-se colonoscopia a cada 2 anos, a partir dos 20 até os 35, e depois dos 35 fazer anualmente. Pode também ser feito ultrassom transvaginal, biópsia de endométrio, CA-125 anuais, se mais de 25 anos, lembrando que pode acometer estruturas ginecológicas. A PAF recomenda-se rastreamento com sigmoidoscopia flexível a partir dos 10 a 12 anos. É uma abordagem mais agressiva, também pode ser feita pesquisa de mutação do gene APC. As doenças inflamatórias intestinais, recomenda-se fazer colonoscopia e biópsia a cada 1 a 2 anos. Isso de 8 a 10 anos após descoberta de pancolite, de 12 a 15 após descoberta de colite esquerda. Se o paciente tiver um adenoma tubular ou com displasia de baixo grau, recomenda-se colonoscopia a cada 5 a 10 anos após a polipectomia e seguindo a preferência do paciente. Já se ele for veloso ou com displasia de alto grau, fazer uma colonoscopia após 3 anos da polipectomia e a cada 5 anos se o exame vier normal. Quanto ao diagnóstico, lembrando sempre que inicia com história clínica, suspeitar se o paciente tiver um clínico compatível, lembrando que a detecção precoce aumenta a chance de cura, questionar o paciente sobre história familiar, se tem história pessoal também de câncer ou de pólipos, fazer o exame físico, que pode demonstrar o quadro clínico das síndromes, também pode ter uma massa abdominal, uma hepatomegalia sugerindo metástases por fígado, o toque retal pode sugerir também o câncer.
retal. O laboratorial pode mostrar uma anemia ferropriva, alterações de enzimas hepáticas, que também indica metástase. Esse diagnóstico geralmente é feito com pesquisa de sangue oculto na fezes, que é mais para triagem, com endoscopias, com destaque para a colonoscopia, ou com exame de imagem, se tiver contraindicações de colonoscopia. O importante da colonoscopia é que pega uma amostra tecidual, com isso faz o histopatológico e aí define o diagnóstico. Eu destaquei aqui 2 biomarcadores, lembrando, com destaque para o CEA, que ele não tem valor diagnóstico, é importante destacar isso. Ele tem baixa sensibilidade, uma vez que é normal em cerca de metade dos casos de câncer coloretal, e baixa especificidade, que ele pode estar em outras situações, como a cirrose, um tabagismo, até outro tipo de câncer. Ela é muito importante para prognóstico, controle de cura, e é importante determinar seu valor pré-operatório e acompanhar após a cirurgia periodicamente. O CA199 também pode ser encontrado no câncer coloretal, mas ele é mais específico para neoplasia de pâncreas e o trato biliar. O estadiamento tem 2 critérios principais, tem 2 classificações principais, tem o TNM, que está na 8ª edição, e o paciente é classificado em estágio 1 até o 4, o de Dukes, que é estágio A até D, que foi modificado por Astley Kohler. O paciente faz um estadiamento pré-operatório clínico, com exames físicos, como toque retal, exames gerais, um CEA, uma colonoscopia e a TC, de tórax, abdômen e pelve. O paciente também pode fazer ultrassom endorretal e ressonância de pelve, para ver a profundidade, acometimento de linfonodos, acometimento do besorreto, isso para determinar o estadiamento TIN no câncer de reto. O paciente também pode fazer um PET, pode fazer uma tomografia de crânio ou cintilografia óssea, se tiver suspeita de metástase. E é importante falar que o CEA, que deve ser dosado, quando ele tem um valor alto pré-operatório, é sugestivo de metástase. Para o cólon, esse estadiamento clínico não é muito confiável. O T e o N ficam um pouco comprometidos, mas isso não influi tanto no tratamento. Já para o reto é muito importante, que pode determinar o tratamento neoadjuvante, e isso com o objetivo de poupar o esfíncter. Que são um resumo do TNM, dos estágios. O 0 é quando o tumor é in situ ou intraepitelial. O estágio 1 é quando vai só até a muscular própria, mas não tem linfonodos e metástase à distância. O 2 é quando tem, além da muscular própria, também não tem linfonodos nem metástase. O 3 já é quando acomete linfonodos. E o 4 quando tem metástase à distância. O colo, por ele não ter vasos linfáticos, ele é considerado invasivo quando ele alcança a submucosa. Quanto à disseminação do câncer coloretal, ele pode ser por condicuidade, pode ser pelos vasos linfáticos para os linfonodos regionais, pode ser pela veia porta para o fígado, aí fazer um TC, um PET de preferência, pode ser também para a cavidade peritorial, onde o prognóstico é bem ruim, pode ser por via hematogênica para o pulmão e para os ossos, e destacando que o reto ele é intrapélvico, ele pode invadir a vagina, pode invadir a próstata, bexiga, ureteres, os ossos da pelve, e ele tem uma drenagem que vai direto para a veia cava inferior, podendo ter uma metástase pulmonar antes de ter uma metástase hepática. Quanto ao tratamento, as 4 principais modalidades é a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapia-alvo. O tratamento depende da localização, do estadiamento e do paciente. Quanto à cirurgia, ela é a única modalidade curativa para o câncer localizado. Ela é preferencialmente feita por via laparoscópica e que tem resultados semelhantes à laparotomia. A maioria dos tumores de cólon, eles podem ser ressecados, sem muitas complicações. As margens de segurança recomendadas de 5 cm proximóide distal, com retirada de linfonodos regionais, no mesocólon e dos vasos, do suprimento vascular. A mortalidade cirúrgica é muito baixa. A cirurgia pode permitir a restauração da função intestinal e quando tiver uma invasão local, pode fazer uma retirada monobloco dessa invasão. Fazer uma colectomia total ou subtotal, se tiver tumores sincônicos, como ocorre nas síndromes. A metástase nem sempre contraindica a ressecção radical. O paciente com metástase pode ter cura. E é importante que seja feita também uma profilaxia antibiótica pré-operatória, lembrando que o cólon tem muitas bactérias. Aqui as principais cirurgias, tem outras, aqui não inclui o reto. Tem a hemicolectomia direita, a hemicolectomia esquerda, a colectomia transversa e a colectomia de sigmoide. Isso vai depender da localização do tumor, se estiver nessas regiões. Quanto à radioterapia, ela tem pouca utilidade no câncer de colo, mas ela é amplamente utilizada no câncer de reto. A quimioterapia, quando ela é adjuvante, ela pode reduzir a recorrência e aumentar a taxa de cura. O que define a necessidade de quimioterapia é a histopatologia da peça cirúrgica, e ela normalmente dura 6 meses, essa terapia. Ela pode ser utilizada para diminuir os sintomas, no caso paliativo, como de obstrução, metástase. Ela sempre deve ser indicada quando tiver acometimento linfonodal, isso é estágio 3 e 4. Peças com pouco linfonodo
indica uma quimioterapia adjuvante, caso seja um estágio 2. No TEM estágio 1 ou DUX de A a B1, não há indicação de quimioterapia adjuvante. Se for estágio 2 ou DUX B2 a B3, faz uma quimioterapia adjuvante se o tumor for de alto risco. Já no estágio 3 da TNM ou DUX-C, sempre se indica quimioterapia. Nesse caso, o resultado é ótimo, excelente. Os principais quimioterápicos geralmente usados são o 5-FU, capecitabina, irinotecano, leucovorin e oxaliplatina. Tem os esquemas FOLFOX, FLOX, FOLFIRI e XELOX. Terapia-alvo, ela age diferente da quimioterapia, tem menos suscetibilidade de afetar células normais, e ela é acrescentada à quimioterapia, principalmente em casos de câncer coloretal metastático. Eu pus a reação infusional aqui para lembrar que essas terminações dos anticorpos monoclonais, os que têm menos reação infusional, eu terminei MUBAB, porque são de anticorpos monoclonais totalmente humanos. Depois vem Zumab, que são os humanizados, o Shimab, que são os quiméricos, entre rato e ser humano, e o Molmab, que é o só de rato, que é murino. Quanto ao reto, lembrando que ele é intrapélvico, ele tem 3 porções, ele pode ser o reto baixo, o médio ou o alto. O baixo é até 5 centímetros da marginal, mais ou menos o nível onde está o esfíncter, né? Está nesse nível do reto baixo. O médio é de 6 a 11 centímetros da marginal e o alto depois de 11 centímetros da marginal. A cirurgia nesse caso com margem adequada se torna muito difícil devido à proximidade com as outras estruturas e com o esfíncter, e isso exige mais modalidades terapêuticas. Bom, para fazer quimiorradioterapias neoadjuvantes, faz uma ressonância e ultrassom retal, aquele que eu abordei, e se houver T3, T4, linfonodo positivo, tiver acometimento do reto baixo ou invasão do mesorreto, recomenda-se quimioterapia e radioterapia neoadjuvantes. E o objetivo é diminuir a massa para poupar o esfíncter, evitando o paciente ter uma colostomia definitiva. Essa terapia neoadjuvante diminui o risco de recidiva e vem sendo cada vez mais utilizada. Aí depois dessa tratamento neoadjuvante faz uma cirurgia, que se for de médio e alto, do reto médio e alto, normalmente faz uma ressecção abdominal baixa, com anastomose do colo com o reto ou do colo com o ânus. Se for baixo, um tumor de reto baixo, pode fazer a cirurgia de Milhas, que é uma cirurgia radical, com colostomia definitiva, ou fazer uma excisão local transanal, no caso de uma lesão menos agressiva. Normalmente, essa cirurgia é feita de 6 a 8 semanas após o tratamento neoadjuvante. Recomenda-se margens de 5 cm proximal e 2 cm distal. E a ressecção total do mesorreto é muito importante como fator de prognóstico. Quanto ao tratamento adjuvante, a quimioterapia adjuvante ela é recomendada para todos os pacientes que receberam o tratamento neoadjuvante. A quimioterapia com radioterapia adjuvante para pacientes que têm um estágio 2 ou 3, ou pacientes que não receberam tratamento neo. E sempre incluir a oxaliplatina. Lembrando que a sobrevida média se houver uma remissão completa após esses tratamentos, beira 95%. É excelente. Quanto ao tratamento da doença metastática, é importante destacar que mesmo pacientes com metástase, eles podem ser curados. Pode ser feita ressecções de metástases hepáticas e pulmonares, caso não haja contraindicação. A recidiva hepática é comum, e por isso o paciente pode ser submetido a múltiplas cirurgias. Portanto, deve ser feita uma ressecção anatômica, preservando o máximo do fígado. É importante que seja feita também uma avaliação da função hepática e pulmonar. Se o paciente tiver uma carcinomatose peritoneal, pode fazer ressecção de implantes com quimioterapia intraperitoneal. Se o paciente for classificado como inoperável, pode ser realizar uma quimioterapia ou uma terapia-alvo paliativas. É importante que o tumor primário esteja controlado ou seja controlável. E o paciente deve ter condições de ser operado. Uma terapia-alvo ela pode ser associada à quimioterapia e isso vem apresentando ótimos resultados. Quanto ao segmento, ele é o mesmo para câncer de colo e câncer de reto. Recomenda-se consultas médicas frequentes, com colonoscopias também frequentes, especialmente se ele não realizou esse procedimento. Tomografias abdominal, pélvica e torácica. O CEA para ver se aumentou, que aponta recidiva ou metástase. Até o estágio 3, a subida média é superior a 80%, e cai um pouco no estágio 4. É importante destacar que o segmento adequado ele reduz a mortalidade e a maioria das recidivas ocorre nos primeiros anos após o tratamento. Bom, foi isso. O assunto é grande, eu tentei abordar os principais tópicos. Essa foi uma aula mais de revisão.
Estude mais sobre o assunto. Qualquer dúvida, pergunte a um membro da Lacom.